Olá pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu sou o professor Cláudio, de Moral Fundamental, do curso de Teologia, do nosso núcleo teológico de Campo Limpo Paulista. É um prazer imenso estar com vocês. Eu vou, junto com essa gravação, enviar o material para vocês no link do WhatsApp. Então eu vou convidá-los todos, né, a acompanhar depois a aula. Eu começo no número 36. Nossa aula começa com a questão da vida cristã e liberdade. Só que antes de nós iniciarmos, nós vamos rezar, pedindo principalmente para o Espírito Santo iluminar, né, os nossos caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. A gente estava colocando a questão da liberdade cristã. A liberdade cristã, ela é um ponto principal, né? A gente falava do condicionamento e do determinismo da liberdade cristã. Será que ela, ela atua dessa forma? Então, para quê, né? Para que nós temos liberdade? A liberdade, né, para poder praticar atos, dispor de si mesmo, é uma força. Então, a gente faz isso pensando no aperfeiçoamento, crescimento, amadurecimento, plenitude, né, em Deus, porque esse é o ponto principal. E São Tomás de Aquino, ele vai dizer que a autodeterminação para o bem é a liberdade. Sem liberdade não há responsabilidade. E esse é um ponto importante que nós temos. A liberdade, quando não há uso para a perfeição e o crescimento, ela se torna uma escravidão. Então é uma coisa que a gente vê muito, infelizmente, né, na nossa sociedade. Um exemplo muito recente foi a questão dos celulares nas escolas pelos jovens. Ter a liberdade não quer dizer ser livre, pelo contrário, eles tornaram aquela liberdade uma escravidão. Só que existem outros hábitos, outras situações que também podem trazer esta escravidão, como a ignorância, a inadvertência, o medo, as afeições imoderadas, aspectos psíquicos, diminuem a liberdade, excluem a responsabilidade. Então esse é um ponto para nós muito caro, né, para nós cristãos. Eu só sou livre porque eu uso, né, responsavelmente e com consciência a liberdade. Então esse é um ponto que para nós cristãos ele nos é muito exigido por Deus. E a liberdade é uma palavra-chave na Bíblia. Deus liberta seu povo. Cristo nos liberta do mal. Então o sangue de Jesus é realmente essa liberdade, essa vida nova. Pela liberdade, Deus em Cristo se revela ao homem. É livre aquele que vive no reino de Deus. Para São Paulo, a liberdade não é o amor absoluto, é sobretudo para o amor. Então, para São Paulo, a liberdade não é um valor, mas é sobretudo para o amor. A gente é livre porque a gente vai amar. Eis aí o limite. Antes de servir do que usar mal a liberdade. Isso é essencial para a gente. São João, a verdade vos fará livres para a verdade e para o bem. Então, Cristo é a autêntica liberdade. E lembrando que a gente já falou, na moral renovada, o
ponto principal é Cristo. Cristo é o centro. Cristocentrismo, princípio teológico da moral renovada. Assume o personalismo como princípio antropológico norteador. Ser humano assumido como pessoa, ser marcado pela relacionalidade, ser de relação, capaz de comunhão, ser inacabado, chamado ao crescimento e aperfeiçoamento contínuo. Cruzam liberdade e responsabilidade. As paixões. As paixões, a gente já falou sobre um pouquinho, já entrou em outros momentos, elas são impulsos que condicionam, mas não determinam a ação. Presente no ser humano não são nem boas nem ruins em si. Então, paixão está lá. Depende do uso dela. Depende do uso que nós vamos dar nas paixões. Regulada pela razão e a serviço do bem, leva à liberdade. A serviço do mal, escraviza. Então, os dois caminhos da paixão. O papel do ser humano é canalizar e direcionar suas paixões para o bem e para a felicidade. Então, como que a gente vai poder observar a análise a partir do ser humano desse comportamento moral? Então, a unidade do comportamento humano, ela é o objeto da moral. O caráter, os hábitos e os atos. Então, se eu penso de uma forma, mas ajo de outra forma, isso é um problema. Então, visão da pessoa como sujeito da vida moral, pessoa integral, como um todo. E aqui que eu tenho que abrir um parênteses para dizer que o homem é um ser contraditório. Nós, na nossa vivência, somos contraditórios. Inserido no tempo e no espaço, no grupo social e na orientação social. Orientação personalista do pensamento, destaque da opção fundamental e atitudes. Então, análise antropológica do comportamento moral. É indispensável a perspectiva cristológica, responsabilidade moral, expressão do comportamento moral. Então, ela é uma opção fundamental de atitude e atos. É isso que vincula o homem naquilo, no seu ser, no ser do homem. A opção fundamental brota do núcleo da personalidade, leva a decisão essencial que condiciona os atos. É aquilo que está colocamos numa outra aula, onde o Espírito Santo vai, é onde a gente separa o bem do mal. É a parte, é o cerne do nosso ser. Então, é ali que nós começamos a entender o que nós vemos do mundo. Então, o conjunto de toda existência dá orientação e sentido à vida. E aí, toda existência humana, né, ela se dá a partir dos nossos atos, das nossas atitudes, daquilo que a gente faz como ser humano. Ser humano. Isso que nos dá condições e identidade como pessoa. E essa é a opção básica da moralidade, daquilo que a gente entende por moralidade. Análise antropológica do comportamento. É a opção básica da moralidade. Intencionalidade inerente à liberdade fundamental expressa em ações. Então, cada um de nós, né, tudo que nós somos e agimos vai dizer desse conjunto de coisas que para nós terá o nome de moralidade. Então, isso é um ponto importante. A atitude moral, conjunto das disposições adquiridas, reação positiva ou negativa, diante de valores morais. Então, quando nós falamos, né, que nós pregamos uma série de coisas e nós colocamos para nós como verdades. Então, isso que a gente fala, olha, eu acredito, essa é a minha verdade,
Então, esses pontos são importantes. É o conjunto, então, destas reações positivas e negativas diante dos valores morais. Quando eu vejo diante de mim algo e eu ajo positivamente diante desta ação, a gente vai chamar que eu tenho uma virtude. Então, honestidade, coragem, são atitudes que, quando não são interessadas e quando estão livres, são virtuosas. E negativas, a gente vai chamar que são os vícios. Então, eu faço algo que me dê prazer. Não me importa. Então, vamos falar assim. Eu gosto de falar mal das pessoas. E quando eu falo, eu me empodero, eu me sinto bem, eu gosto do que eu faço. Isso. Isso é um vício. Então, por quê? Porque esta ideia de prazer, ela condiciona a minha ação. Por isso que é um vício. Enquanto a minha ideia positiva, a minha virtude, ela funciona não porque me dá prazer. Eu não tenho um interesse naquilo, mas aquilo acontece livremente e eu sei que não vai acontecer toda hora. Não é toda hora que eu consigo. É toda hora, por exemplo, que eu tenho que ser honesto, que eu tenho que ter coragem, que eu tenho que ser equilibrado. Essa é uma virtude. Esta é uma virtude. Mas tem momentos que eu faço coisas que eu faço por quê? Porque aquilo me dá uma sensação, seja de prazer, seja uma sensação boa. Então eu faço com um interesse. Esse é o princípio do vício, que a gente tem um interesse por aquilo. Né? Por que, que eu fico tanto tempo diante do celular? Porque aquilo me dá algo. Ou, pelo contrário, eu tento preencher algo a partir daquilo. E é um problema. O ato moral, né, nessa análise do comportamento moral, o ato moral é uma manifestação, um sinal como significação e conteúdo da opção e da atitude. A opção se encarna na continuidade da vida. Então, é opção da atitude. Vamos lá. Como existem coisas, moralmente falando, que são boas, e existem coisas que são moralmente falando ruins, o caminho ele vai acontecer dentro de mim, na minha liberdade. Mas eu tenho que, em alguns momentos, dizer se eu vou fazer aquilo ou se eu não vou fazer aquilo. Então, os atos são responsáveis, bons ou maus, à medida que participam da opção fundamental. Então, a minha ação, e aí eu começo a entrar numa parte mais profunda do ser humano. A minha opção por algo, ela é norteada, baseada em coisas que me dão condições de pensar as minhas ações. Quando sai desse pensamento, não tem mais validade. Outro ponto importante que nós temos que abrir, né, é quando eu falo, quando eu estou, eu desejo que as pessoas sejam felizes. Esta liberdade, como que ela ocorre? Como que é essa liberdade? Então, a opção se encarna na continuidade da vida, porque não é só no momento em que eu tomo atitude, ela ultrapassa, ela vai além, ela é gerada, né, pelo conjunto daquilo que eu chamo de vida. Por exemplo, um ato heróico. Eu salvei uma criança de um incêndio. Eu coloquei minha vida em risco, sabia que tinha uma criança
uma casa que pegava fogo, entrei na casa para tirar aquela criança. Então tem pessoas que vão colocar o seguinte: qual é o princípio para você fazer isso? Se fosse eu que estivesse na casa, eu queria que alguém fizesse isso por mim. É um princípio ético. Quer dizer, eu vou fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse por mim. Quer dizer que todas as vezes eu agirei desta forma? Naquele momento, eu posso ter sido herói. Mas, andando na rua com meu carro, eu vejo uma senhora com sacola de mercado querendo atravessar na faixa de segurança e não para o meu carro. Ah, só vou ali, é rapidinho, né? A mulher espera um pouco. Quer dizer, eu fui herói numa situação, mas no dia a dia eu não sou civilizado. Entendem que, mas então eu tenho que ser o tempo inteiro assim? Essa é a questão da consciência. Este é o ponto da opção, porque é a continuidade da vida que vai dizer se aquela valoração que eu tive naquele ato tem sequência ou não. Então, os atos são responsáveis, bons ou maus, à medida que participam da opção fundamental da pessoa. Então, falar assim, olha, na Bíblia, só Deus é bom, só Deus é justo, só Deus é misericordioso. A verdade está nele. Então, algumas coisas a gente precisa começar a entender. Eu sou justo, eu sou cristão, eu fui batizado e eu sigo a Cristo. Quem é justo e é meu modelo é Jesus. Pelos meus pecados, eu me distancio disso. E esse distanciamento que vai causar em mim, uma, vamos falar assim, uma perda do sentido disso. Então eu quero, e a luta não é olhando Cristo. A luta é contra os valores que muitas vezes estão arraigados e que a gente também chama de pecado original, que está junto, mas que nós somos salvos pelo Cristo através do batismo, para a gente se libertar disso. Então, a vida é a libertação desse pecado e a libertação dessa condição. Então, esse é um ponto importante. Nós não vamos passar a vida, né, olhos fixos em Jesus, mas principalmente vendo que nós, né, que precisamos orientar os nossos caminhos. Então esse é um ponto importante. Princípios da moralidade. Todos os atos humanos são qualificados moralmente. Então tudo que nós fazemos de acordo com os nossos princípios, com a nossa vivência, com as nossas ações, eles são qualificados moralmente. A finalidade define a moralidade. Então, quando eu faço algo para alguma coisa. Então, por que eu lavo louça? Porque é uma coisa cotidiana, por que eu arrumo a cama, por que eu tomo banho. Então você fala, é um hábito. Ótimo. Mas por que eu faço isso? Este é o ponto. A finalidade vai definir a moralidade. Então, eu faço isso porque eu sou submisso, eu faço isso porque eu sou livre, eu faço isso porque eu gosto das pessoas e quero vê-las bem, e por isso eu arrumo a cama para todos na minha casa, sem reclamar, ou eu, porque eu sirvo, eu faço isso porque eu quero ser reconhecido, eu faço isso porque eu quero ser lembrado como uma pessoa. Esta finalidade vai definir a moralidade. Então, lembrando o eclesiástico, o Eclesiastes, né? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade, né? Nada de novo debaixo do sol. Uma coisa que a gente precisa começar a entender, né? Que dentro de nós o mal habita. Então, a gente, nós precisamos começar a entender que
na luta, quando você fala, né, matar um leão por dia, é o leão do mal, é o leão da vaidade, dos ciúmes, é o leão da inveja, é o leão da ira, é o leão que muitas vezes, com coisas pequenas, dominam a gente. Coisas pequenas, né? E Santa Teresinha do Menino Jesus já diria: se somos fiéis nas pequenas coisas, seremos fiéis nas grandes coisas. Então, é claro, nós teremos momentos, né? Existem momentos, mas o que, que vem por detrás da minha ação? Por exemplo, que eu sou um servidor, que eu estou fazendo isso porque isso é a palavra do servo, então daquele que está servindo, ou é daquele que é o Senhor, o senhorio das coisas. Então, tudo isso a gente coloca para entender o mecanismo que me leva a agir numa forma. O objeto, a finalidade, as circunstâncias, eles são elementos constitutivos do ato moral. Então, quando a gente olha como um todo as coisas, e aí é interessante que nós temos o direito civil, o direito penal, né? Mas também nós temos o direito canônico, que vai observar exatamente isso. Qual foi o objeto, a finalidade, a circunstância da qual a pessoa teve tal situação. Por isso que, às vezes, uma anulação de matrimônio, ela é tão, vamos falar assim, ela, ela é tão longa, ela gera um processo muito grande, porque precisa se ver qual foi o objeto, quais foram as finalidades. E isso, num primeiro momento, ele não é fácil de ser apresentado. As pessoas escamoteiam muito a realidade, a verdade das coisas, não a realidade, mas a verdade, para ou se parecerem mais vítimas, ou se, né, se defenderem mais. Então, tudo isso precisa ser, num primeiro momento, lapidado, retirado, pego apenas aquilo que é essencial para que a gente possa entender qual é o caminho. Qual é o objeto? A parte objetiva. O mandamento, a verdade, o preceito. Então, o objeto é o conteúdo do ato. Então, eu estou me separando porque eu não sabia que o meu marido, vamos falar, deixa eu ver uma situação, tem uma outra pessoa. Houve uma traição, mas essa traição veio de antes de eu casar com ele. Então, não houve verdade. Tudo aquilo começou com uma mentira, né? Com perjúrio. E isso é uma coisa que, vamos falar, isso é uma coisa muito constante, muito comum. O bem o qual dirige a vontade. Então, como que aquela pessoa vivia comigo e com uma outra pessoa e dizia, por sua vez, que estava tudo certo. Não está tudo certo, está tudo errado. Não é assim que as coisas acontecem na vida das pessoas. Então, aquilo em si era um mal, porque ele estava mentindo para a esposa, para a amante, às vezes nem para a amante não, porque conta que vou me casar, vou ter outra pessoa, mas ele veio uma mentira. Porque no ato da, do casamento diz da indissolubilidade, então você não vai ter a separação, mas também diz que você participa daquilo de forma a ter, você promete, né, amar e respeitar, né? Você faz uma promessa de fidelidade. Então, o objeto deste ponto seja a fidelidade, que é diferente. Tem coisas que são a gente tem que ver de forma muito, muito séria. Por exemplo,
A pessoa casou e não tinha um amante, mas ela, depois do casamento, encontra uma pessoa e tem um relacionamento, que pode ser furtivo ou não, mas ela rompe com a promessa de fidelidade que ela fez. Então, não é o bem que está dirigindo, é o prazer. É o prazer momentâneo, é uma coisa muito egoísta. Este objeto daquilo que a gente está observando, ele pode ser bom, pode ser mal e pode ser indiferente. Indiferente. Então, o fato de um casal ter filhos, o fato do casal não ter filhos, depende muito, né? Isso tudo entra no cômputo, mas é indiferente. Porque não é, ele tem filhos, como ele fez isso? Ele fez isso porque é uma atitude individual dele. Naquele momento, ele encontrou uma outra pessoa, ele se apaixonou por outra pessoa e ele se entregou para outra pessoa. Então é uma situação muito individual. Objeto escolhido especifica moralmente o ato de querer, conforme a razão julgue de acordo ou não com o bem verdadeiro. Só para a gente ficar, eu estou na apresentação de número 48. Então, esse ato, esse querer, a gente não tem que matar um leão por dia. Então, Jesus já fala, né? Só o fato de você observar, né? Olhar a mulher do próximo, você já está cometendo adultério. Jesus é mais radical. Não é nem possuí-la, tê-la, é querer. O ato de você pensar, né, em desejar já é em si pecado para Jesus, porque você está deixando se mover por isso. É claro que a gente não vai entrar, como eu falei na última aula, em fundamentalismos, mas se é o teu olho, né, você está olhando ela, você está querendo, tira o olho dela, para de ir até ela, seja mais forte que o seu desejo. Aí eu estou sendo senhor das minhas ações. Eu não tenho que olhar, eu tenho minha esposa, eu tenho minha vida, por que eu estou atrás disso? Minha esposa já não é mais aquela mocinha, aquela. Nem você! Mas a pessoa está dando bola. Então, entende que para tudo a gente vai achando desculpas. Desculpas de consciência. Então, o ato já está se consolidando que eu estou tendo o quê? Fragilidades morais e que provavelmente aquilo vai me levar a uma situação de erro. Então, conforme a razão julgue de acordo ou não com o bem verdadeiro. Então, aqui o bem verdadeiro, nesse caso, um casal que procura uma amante, um amante, para ele tá tudo certo, porque é o quê? É o meu prazer que está em jogo. Então eu não estou levando em conta a minha família, eu não estou levando em conta a minha esposa, eu não estou levando em conta meu casamento, eu estou levando em conta apenas o quê? O prazer momentâneo. Por isso que em si este ato é ruim, porque não leva em conta o contexto. E eu estou indo pelo impulso, eu estou indo porque tudo me levou naquele momento àquilo. E a gente, vamos falar assim, quem, né, tem programas, né, programas na televisão que a pessoa fala, eu não sei, eu não imagino, não era eu ali. Porque a pessoa não conhece a si própria. A pessoa não é livre em si. Então, ela não entende que ela pode ser levada a. E este é outro ponto que é sério. Qual é a finalidade? Aí é a parte subjetiva. Qual é a intenção? Por que que você procurou outra pessoa? Pode ser que você nunca responda isso para sua esposa, para a amante, de uma forma. Talvez não.
Mas essa resposta tem que ser feita a você. Lembra, a gente tem, Deus vai julgar no fim dos tempos, todos. Mas é Deus. Num primeiro momento, quando eu faço minha Páscoa, quando eu passo dessa vida para a vida futura, o primeiro julgamento, quem faz? O meu coração. Então eu vou ver tudo aquilo que eu fiz na minha vida. E a gente tem que cada vez mais lutar para que as ações que eu esteja fazendo sejam parte de mim, da minha autenticidade, né? Daquilo que sou eu. Vamos falar assim, nossa, ali realmente é o Cláudio agindo, ali realmente é o padre tal agindo. Por que as pessoas reconhecem? Porque na minha casa, no meu trabalho, na minha ação pastoral, em tudo que eu faço, tem a minha cara de autenticidade. Por isso que também existem pessoas que, vamos falar assim, muitas pessoas, eu gosto de fulano. Mas tem outras que a gente fala, essa pessoa eu não gosto. Porque também reflete um pouco daquilo que somos e que temos. Como um espelho. Né? Quando algo numa pessoa me chama muito à vista, comece a observar se você não é desse jeito, do mesmo jeito que a pessoa. Se aquilo ali está te chamando tanta atenção, por quê? Porque eu também ajo dessa forma. Então a gente também precisa começar a observar, assim, que nós julgamos muito as pessoas, mas nós julgamos porque muitas vezes dentro de nós também temos desvios e temos dificuldades em entender quem somos de verdade. Porque, vamos dizer, claro, eu não conheço a todos, mas eu sei que muita gente, por exemplo, uma vez cada 15 dias se confessa, graças a Deus. Né? Mas a gente promete e jura, eu não quero pecar, porque essa é uma das finalidades da, do sacramento da reconciliação. Não querer pecar mais. Nós não somos humanos. Então, a primeira condição que a gente precisa é reconhecer isto. Reconhecer que, que somos fracos. E encontrar em nós esta fraqueza. E diante da cruz do Senhor, né, e depositar naquela cruz de Cristo a nossa fraqueza. E não achar e pedir forças, porque Ele tem a força que nós precisamos. Então, o fim, a motivação, a intenção do ato, do agir, aí ela pode ser boa ou pode ser má. E aí, essa é a parte subjetiva. Por quê? Porque eu faço algo em detrimento a uma resposta interna. Interna. Eu posso voltar hoje na minha casa e brigar com meu filho, mas eu posso dar um abraço nele sem que até o meu filho fique espantado. Mas pai, por que você está fazendo isso? O senhor nunca me abraçou. Porque eu posso. Mas por que o senhor faz isso? Por nada. Como também eu posso fazer querendo alguma coisa. Querendo o afago do meu filho, querendo ser reconhecido pelo meu filho, mas posso fazer simplesmente porque eu sou bom. Então, num ato errado, a finalidade poderá, não que ela seja boa. Então, às vezes eu fiz uma coisa e vamos falar assim, eu cheguei em casa, abracei minha esposa, lavei os pratos, arrumei tudo e não pedi nada para ela. Eu só queria que ela tivesse uma noite tranquila, que ela descansasse e que eu, que já estava cansado do dia do trabalho, pudesse dividir um pouco desse cansaço e termos uma noite boa. Então, a finalidade pode ser boa, como também minha esposa vai ficar o resto do dia pensando o que ele aprontou. Por que ele está fazendo isso? Ele nunca fez isso. Então depende muito. Também somos movidos por essas sensações, por esses atos e por essas condições. Então, este é o convite, né, para a gente pensar. Eu sou movido pelo quê?
O que que me move a fazer as coisas? Isso é parte de mim? Então, como eu já disse, eu acho que muitas das pessoas que estão no quarto ano de teologia são pessoas que estão na igreja, são pessoas que se dedicam. Para quê? Não vou dizer, eu só vou exemplificar, mas eu encontro, por exemplo, pessoas que passam o dia inteiro na igreja, não são funcionários da igreja. E eu falo, por que que você está aqui? Para não ficar no inferno que é a minha casa. Então há uma intenção, né? Eu me volto, eu rezo, eu vou no sacrário, eu limpo as coisas, eu arrumo os móveis da igreja, eu arrumo as plantas, as flores, para não ter que ir para minha casa. Então tem uma finalidade. Mas quando você se casou, era para estar em casa, né? Estar em casa no sentido da sua família, do seu lar. Então isso também é uma fuga. Isso também é uma fuga. Poderá ter uma finalidade boa? Depende. Né? Se eu penso na santificação, às vezes eu estou deixando minha casa, eu estou deixando os meus, pensando na minha santificação. Mas as coisas estão frágeis lá. E eu sou integral. Eu não sou a pessoa só que está na igreja. Eu sou a pessoa do meu casamento, da minha casa, dos meus filhos, do meu marido. Então isso também é algo que precisa ser colocado. Então, princípios da moralidade. A moralidade de um ato, quando se junta o objeto e a finalidade. Então, há uma moralidade. Aí a gente já está nos princípios, né? Falando dos princípios da moralidade. Quando eu tenho o que eu fiz com a finalidade deste feito, por que que eu fiz isso? Eu começo a pensar na ação, né? No conjunto entre o que eu pensei para fazer, o que eu fiz e por que eu fiz. Por um lado, ele é bom quando o objeto e a finalidade são bons. Então, eu critico, não, eu critico. Meu irmão de comunidade tomou uma atitude e eu vou lá e falo, não acredito que isso que você fez foi bom. Então, o que que me leva a fazer essa crítica com o meu irmão? Então, entenda, eu não estou falando mal, porque eu estou diante do irmão que fez algo. Eu falo para ele, olha, você ter feito isso não foi bom. Por quê? Porque isso na comunidade foi de tal jeito, você... Aí a gente vai falar, é uma correção fraterna? Para a gente entender se é uma correção fraterna, eu tenho que juntar este objeto que eu estou falando com meu irmão, a finalidade, mesmo o jeito que eu estou falando com meu irmão. Eu estou fazendo uma crítica. Então eu coloco diante, eu não estou falando que ele está errado, estou falando, né? Olha, isso poderia ter sido feito de outra forma. Ponto. Isso é uma crítica. Porque existe uma outra forma de se fazer a mesma coisa. Isso é uma crítica. Por que que eu estou falando isso para você? Porque eu quero o teu bem. Porque eu quero que você cresça. Porque eu amo a igreja. Então a minha finalidade está de acordo com aquilo que eu me propus como pessoa. Então muitas vezes, e aí eu coloco casais, pessoas vêm pedir direção espiritual. E se colocar diante de si é o passo mais difícil das pessoas. Porque muitas vezes a gente não gosta daquilo que a gente encontra, quem somos. Mas somos isso. E a gente tem que enfrentar isso. Então a gente tem que entender, muitas vezes, a nossa fraqueza, a nossa insensibilidade, o nosso impulso. A gente tem que entender os valores que existem dentro de nós.
e que às vezes são tão automáticos e arraigados que a gente nem mais percebe, a gente faz por fazer. E nesse fazer por fazer, que a gente começa a fruir, né? Que a gente começa a esgarçar, a gente começa a, a perder a tonalidade das coisas, né? E isso é muito comum. Então, quando a pessoa fala, eu fiz isso a vida inteira, mas por que você fez isso? Então, quando a gente se coloca em choque com as nossas ações, é um choque grande para algumas pessoas, mas é necessário, porque eu preciso pensar nos meus atos. Já não são mais atos feitos na liberdade, são atos muitas vezes feitos, como eu falei, no automático, que já não tem mais consciência, que eu já não reflito mais para fazê-lo. Eu faço por fazer, né? Então, e já se tornou muitas vezes um vício. E esses vícios, para mim, são normais, mas não são para as outras pessoas. Então, talvez uma das coisas mais caras para a igreja é esse sentido pedagógico do educar as pessoas para a mudança, para a conversão, para se conhecerem e reconhecerem-se, conhecer o Cristo e se reconhecer no Cristo. Ele está tão perto, mas a gente acredita que ele está tão longe, porque a gente não se conhece. É interessante, e é uma coisa até certo ponto bonita, existem culturas que dizem, né, encontrar a tampa da panela, metade da laranja. Então, como que eu encontro a tampa da minha panela? Como que eu encontro a outra pessoa que vai me completar? Quanto mais eu me conheço, mais eu vou saber que tampa eu preciso. Então não é conhecer o outro, encontrar o outro, é se conhecer. É conhecer a si próprio. E aí fica fácil de encontrar a metade. Agora, se eu não me conheço, né, eu sou movido por emoções que não, que muitas vezes eu não sei por que eu estou fazendo isso. Eu fico falando, às vezes, né, dentro da escola. Agora não é hora de namorar, agora é hora de estudar. Eu falo para os meninos e para as meninas brincando, mas é verdade. Às vezes pega um casal num namoriquinho, numa mão dada, coisa e tal. Crianças ainda. E aí eu falo, não, agora é hora de estudar. Nem falo para o pai e para a mãe, né? Nossa, senão dá problema. Mas é verdade. Às vezes a gente está preocupado com tanta coisa, como que as coisas vão acontecer na minha vida, mas a gente esquece de pensar o que eu estou buscando nessa vida. E aí vem as circunstâncias, os elementos secundários, pois não modificam a qualidade moral do ato. Então, às vezes a pessoa, para explicar por que ela tomou uma atitude, porque fez algo, ela conta uma história grande, que eu também tenho que separar as coisas, porque isso é indiferente. São elementos secundários. Né? Porque eu fiquei uma semana sozinha, meu marido foi trabalhar, encontrei uma pessoa. Peraí, entende que é muito pobre isso, né? Para gerar um conflito, para gerar uma. Existiam outras coisas dentro, não foi a viagem do marido. O que tem dentro de você, né? Por que você está procurando outra pessoa? Então, esse é o ponto que a gente precisa estar colocando, esse é o ponto que a gente precisa estar entendendo que é dentro desse princípio de moralidade, essa circunstância. Então, a moralidade de um ato, ela leva em consideração a finalidade e o objeto. Então, as coisas precisam ser entrosadas, conectadas, entendidas. E, de novo, eu acho não, percebo cada vez mais, né? Deus gosta das pessoas que pensam, das pessoas que usam do livre-arbítrio, das pessoas que pensam em si próprias. Eu digo que um curso
moral fundamental é uma imersão dentro de nós mesmos, dentro dos nossos valores. Então tem gente que, por exemplo, vem não, com a certeza no início do curso de teologia e vai passando o tempo de quem ela é. Mas conforme o curso acontece, muitas das nossas certezas caem como um castelo de cartas. Caem porque não são princípios verdadeiros. Isso é um ponto importante da nossa vivência humana, da nossa humanidade. Eu vou mais um pouquinho colocar que contribuem para aumentar ou diminuir a bondade ou a maldade do ato, agravar ou diminuir a responsabilidade. E muitas vezes, né, nós somos, como julgamos os outros e julgamos a nós mesmos, temos uma tendência de sempre ver no outro a gravidade, mas nunca em nós. Sempre a gente tem, eu vou usar a palavra, uma desculpa porque nós agimos. Só que quanto mais eu vou entendendo que a gravidade das minhas coisas são muito sérias, eu entendo que o meu pecado é igual ao do meu irmão, por maior que seja o dele. Eu gosto, né, quando eu trabalhava em algumas disciplinas na escola, já ouviram falar em crime famélico? Então uma pessoa vai no barzinho, pede uma coxinha, sai correndo e não paga. Mas ela come a coxinha, porque ela tem fome. E a fome gera não a criminalidade, mas aquele ato. Ela tinha fome e queria comer. Comer não é roubar a coxinha para vender, para comprar crack. Para comer a coxinha. Roubar um pão, roubar um prato de comida do restaurante e não pagar, porque eu tenho fome. Entende a gravidade disso? Isso é muito sério. Né? E aí, por outro lado, eu jogo comida fora da minha casa. Quer dizer, eu também sou um gerador desta fome. E quando eu tenho consciência, eu começo a pensar de outras formas. E começo a agir de outras formas. E começo a fazer comida de outras formas. Porque eu também vejo que eu sou parte disso. Agora vamos falar assim. E isso é um caso que aconteceu em Ribeirão Preto. A pessoa roubou margarina e foi presa. Ela roubou um pote de margarina e foi presa. Mas não é crime famélico? O que o juiz subentendeu? O juiz, aqui é civil, vara civil criminal. Que eu tinha pão. Porque eu não como margarina. Ninguém consegue pegar uma colher de margarina e colocar na boca. Ele tinha pão. Olha como que pensamento para a gente, né, construir as coisas. Eu queria comer pão com margarina, tudo bem, mas você tinha um pão. Por isso que o julgar, ele só cabe a Deus. E aí, esta questão da moralidade, ela só vai ou agravar ou diminuir a responsabilidade do meu ato. Porque ela vai mostrar a consciência que eu tenho daquilo que eu estou fazendo. O que muitas vezes, podemos dizer, é quase nulo, mas acontece muitas vezes. Para isso, eu faço algumas perguntas ao, ao meu ato. Quem praticou, o que foi feito, onde foi feito, com que meios eu faço, por quê, como, quando. São perguntas, né, que dentro do ato moral
Ninguém faz essas perguntas no normal. Mas é difícil a pessoa falar realmente por que que eu estou fazendo. Parar para pensar isso já é algo, vamos falar assim, já é nossa, uma, uma, uma revolução. Uma pessoa que por um momento para e pensa por que eu estou fazendo isso, já demonstra um princípio moral muito forte na pessoa. Por que eu estou recebendo essa mensagem do WhatsApp mandando para o meu grupo, se eu sei que ela vai causar escândalo? Por que eu estou fazendo isso? Então há uma motivação. Mas eu posso receber, ver, me escandalizar, mas posso não passar para frente. Eu sou livre. Então tudo isso está dentro do princípio da moralidade. O que a gente, dentro dessas perguntas do quem, o que, onde, com que finalidade, por que, como e quando. Então a gente vai lá. Quem? É o sujeito da ação. E é importante a gente se colocar como sujeito, não como objeto. Né? Porque a gente se vitimiza diante de algo. Eu só fiz porque isto aconteceu. Mas você fez porque você é sujeito. E a gente tem que sempre se colocar como sujeito. O que? As particularidades deste objeto. Então, bati no meu marido com uma panela de pressão. Deu traumatismo craniano. Porque ele bebe. Então, ele veio alcoolizado em casa, todo mundo chorando, ele começou a ser agressivo, partiu para cima dos meus filhos. Eu peguei uma panela de pressão e dei na cabeça dele, para evitar que ele agredisse. Muito bem. Então, está aqui uma situação exagerada, extrema, mas acontece. Onde aconteceu? Dentro de casa, na sala da minha casa, na frente dos meus filhos. Então, com que meios aí a panela de pressão? Por quê? Então, objetivamente, eu quero salvaguardar a integridade dos meus filhos. Mas existia um outro motivo. Eu não aguento mais a bebida do meu marido. E eu já fiz de tudo, já tentei de tudo, ele não parou. Ele chega às vezes alterado de sexta-feira, no fim do expediente, às vezes agressivo, mas naquele dia algo aconteceu, meu filho não fez dever, teve uma reclamação na escola, ele veio de cabeça quente e já veio alterado. Mas eu não aguento mais que ele beba. Então esse é o ponto. Esse é o ponto. A minha ação, eu vi meus filhos, mas também vi toda a fragilidade daquele momento do casamento. Como foi isso? A maneira como se realizou o ato, então já estava ali fazendo a janta, estava com a panela vazia na mão, mas parti para cima dele. Quando? O tempo que realizou o ato. Então, assim que ele chegou em casa, na sexta-feira, era 7h10 da noite, foi assim. Foi assim. Então, tudo tem um contexto. Tudo tem uma referenciação. Por outro lado, eu também vou ouvir, é muito, mas por outro lado também vai ser ouvido o marido. O que
você está bebendo? Porque o dinheiro não está dando no fim do mês, e meu filho pede as coisas, eu não posso comprar, fico muito chateado, e a bebida me tranquiliza, me dá um pouco de apaga um pouco dessa solidão. Estou viciado, entendo isso, mas não consigo largar. Então, a gente coloca o contexto humano, não é um contexto diabólico, apesar, né, das artimanhas do inimigo querendo acabar com essa família, mas a gente tem um contexto extremamente humano, moral, moral, onde a gente precisa colocar todos estes elementos de quem pratica, de quem praticou, para a gente estar compreendendo por que as coisas chegaram no que chegaram. Por quê? E lembrando que eu estou pondo muito exemplo de um casal, porque tudo tem muitos lados. Não existe só um lado, o meu lado. Existe o lado do outro. Se fosse uma questão de traição, a mesma coisa. Existem muitos lados. O lado do traidor, o lado do traído, o lado do que está na traição. Muitos lados. Né? Existem vaidades, egoísmos, existem culpas. Tudo isso a gente traz. A gente traz dentro de uma construção. Eu sei que não deu 2 horas, mas por uma questão só de organização, eu vou encerrar a aula. Quem assistiu, beleza. Muito obrigado. Deus abençoe. E a gente vai continuar neste ponto. Quem quiser me lembrar, estou no quadro 51. E eu já, assim que eu estiver passando para vocês o link na aula, vocês também vão estar recebendo todos os meus slides, tá bom? Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Deus paz nos nossos corações, pedindo a Nossa Senhora que interceda por nós junto a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Cristo seja a vossa força e de em paz, que Ele sempre nos acompanhe. Graças a Deus.